Mateus 6,33 é o nosso texto-chave que nós estamos ministrando aqui. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu queria que você lesse para o teu irmão isso com bastante veemência. Lê para ele isso aí. Queridos, esse é o que nós fizemos aqui, foi um exercício. Pastor, mas você não está com criança aqui. Eu sei que não estou com criança aqui. Mas é fato que a gente deveria fazer esses exercícios em casa. Que exercício, pastor? De decorar a Bíblia. Então, por exemplo, não dá para não dá para a gente terminar essa série que a gente vai fazer aqui, depois de, sei lá, não sei se eu vou terminar hoje ou daqui 2 semanas, e depois de 4 semanas falando sobre o mesmo assunto, e eu chegar para você no corredor da igreja e falar: irmão, o que está escrito em Mateus 6,33? E você não saber dizer o que está lá, então é tipo assim, não fez diferença, entendeu? Você ficou 4 semanas ouvindo algo que não entrou dentro de você. Então, já que eu tenho uma herança, eu preciso saber onde está escrito, né? Por onde começa a leitura do meu testamento. E a leitura começa por aqui. Eu entendendo que o reino de Deus... Aí eu queria um pouquinho expandir. A gente vai pegar uma parcela apenas do que se refere a isso hoje. Mas eu quero que você entenda que eu vou ler só uns 2 versículos aqui. Não vou ficar lendo um montão de versículos, porque poderia ter pegado aqui uns 20, mas não vou fazer isso, porque você já sabe que está na Bíblia, leia a Bíblia. Eu vou pegar algumas coisas só para eu poder conversar com você hoje. Mas só para você entender. O João Batista, aquele que cortaram a cabeça dele, foi um grande profeta que veio antes de Jesus. A palavra do Senhor diz que sobre o João Batista, olha o que a palavra do Senhor diz sobre o João Batista, que igual esse homem, João Batista, Jesus falou sobre ele: não houve ninguém nessa terra. É interessante isso, né? Porque eu vou causar polêmica aqui hoje. Porque uns dizem que maior foi Moisés, outros dizem que maior foi Elias. Os estudantes do Apocalipse, os teólogos, dizem que as 2 testemunhas que virão no final dos tempos são Elias e Moisés. E cadê o João Batista? Se João Batista foi maior que os 2. João Batista foi maior do que os 2. Não, sua teologia está errada. A minha não, a de Jesus. Porque Jesus diz que igual a ele não houve ninguém. Então a unção que estava sobre Elias, porque o João Batista pegou a unção que estava sobre Elias, mas quando o João Batista pega a unção que estava sobre Elias, foi exatamente como Eliseu pegou. Só que Eliseu já pegou a unção dobrada, sim ou não? Se a unção de Eliseu já era dobrada, Elias era o pastor do Eliseu. O Elias vai embora e o Eliseu fica com a porção dobrada da unção do seu líder, do seu profeta. Só que agora, depois de muitos anos, vem um com a mesma unção de Elias, que está escrito na Bíblia, que João Batista veio com a mesma unção de Elias, e Jesus diz que igual a ele não houve nenhum. Peraí, antes dele teve o Eliseu, que tinha porção dobrada do Elias. E antes do Eliseu tinha Elias. E se Eliseu tinha porção dobrada e já era o que era, já fez o que fez, o que João Batista tinha, gente? Ele tinha um poder de revelação sobrenatural. Eu vou falar uma coisa aqui, que talvez alguns que ouvirem isso aqui depois, alguns teólogos vão falar que eu estou blasfemando. Eu não tenho preocupação com o teólogo, porque eu falo o que está dentro do meu coração e que o Espírito Santo de Deus me leva a falar. Você sabe por que João Batista não aparece na Bíblia como alguém que fez muitas curas? Sabe por quê? Não é porque ele não podia fazer. Não é porque ele não podia fazer. Porque o ser humano,
ele tem a mania de se apegar a um outro homem ou a um objeto que ele entende que foi aquilo que fez ele ser curado, ou enfim. Me prova isso aí. Quando Pedro chega na Porta Formosa e cura o cara que estava ali há muitos anos, aleijado, e ele fala assim, ó, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aqueles que viram, começaram a querer adorar Pedro. Queriam adorar Pedro, queria se jogar e começar a adorar Pedro. Pedro falou, não sou eu não tenho nada a ver com isso. É Jesus, e Pedro aponta para Jesus. O João Batista era precursor de Jesus, ele estava ali, ó, lado a lado com Jesus em idade, praticamente, porque os dois, o João Batista tinha só 6 meses de diferença de Jesus de idade, eles eram primos, e ele estava então vivendo ali no mesmo tempo de Jesus em vida. Se João Batista começa a curar, ele ia trazer para si o quê? O que ele ia trazer para ele? A glória que não era dele, porque no mesmo tempo, porque se Jesus não tivesse naquele tempo, com certeza João Batista tinha feito milagres, como Elias fez, como Eliseu fez, mas só que estava ali no mesmo período, os dois pisando na mesma terra como homens. Então João Batista entendeu, por revelação divina, o meu papel profético aqui não é só curar. Pastor, só? Você vem falar para mim só? É porque você nunca teve câncer. É porque você nunca teve AIDS. É porque você nunca teve doença incurável. Por isso que você está falando só. Sabe por que eu estou falando só, irmãos? Vamos entender. Porque a cura para quem tem revelação do reino não é nada demais. Vou repetir. A cura para quem tem revelação do reino de Deus não é nada demais, é algo natural. É natural que se cure, é natural que se ande curado. Esta revelação profunda não veio para muitos homens desta terra e nem está chegando para muitos. Deus gostaria que chegasse para todos esta revelação. Por isso que eu estou pregando aqui de novo, igual milhares e bilhões de homens já pregaram. Estou pregando de novo, eu não estou trazendo nada novo aqui, irmão. Nada do que eu falar aqui é novo, novidade. Não é. Alguém já disse, está escrito em trocentos livros. Não estou falando novidade nenhuma. Então por que você está repetindo? Eu estou repetindo porque vai ficar repetindo isso até que todos que quiserem sejam revelados e o Espírito Santo se manifeste nesta terra. O que eu estou querendo dizer? Que João Batista então, se ele decidisse, ele sabia disso, que se ele decidisse começar a colocar as mãos e declarar a cura pelas pessoas, as pessoas seriam curadas. Mas ele ia atrair para si aquelas multidões que você viu correndo atrás de Jesus, iam ser atraídas para quem? Para João. E talvez, digo eu, não a Bíblia e nem o Senhor, é eu que estou falando, que se então tivesse acontecido isso, o ministério de Jesus teria sido muito mais difícil, porque, entre aspas, ele ia começar a fazer tudo também, porque eles estavam trabalhando debaixo do mesmo Espírito, amém? O mesmo Espírito que estava sobre João Batista desceu sobre Jesus, Lucas 4, versículo 18. O Espírito de Deus está sobre mim para trazer liberdade aos cativos e oprimidos e tal, e tal, e tal. Então, preste atenção. Então, se os dois tinham o mesmo Espírito Santo, e João Batista tivesse começado primeiro esse ministério da cura divina, talvez, repito, está dizendo eu, não está escrito isso na Bíblia, eu que estou falando. Quando Jesus começasse a fazer o ministério dele na terra, não por causa dos dois, mas por causa dos homens, por causa das pessoas, ia ter uma disputa dos homens. Pastor, você está falando baseado em quê? Já que você está falando que é você que está falando, não está na Bíblia. Eu estou falando baseado no que aconteceu depois. O que aconteceu depois? O apóstolo Paulo e o Apolo começaram também a ensinar e fazer milagres, como Jesus fez, porque eles estavam debaixo do mesmo Espírito. E quando eles começaram,
O apóstolo Paulo teve que vir no seu ensinamento e dizer, olha, já tem por aí pessoas dizendo, olha, eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. Quer dizer, começou a haver uma disputa entre os homens, qual dos profetas era o maior, qual dos apóstolos eram maiores. Quer dizer, se os homens fizeram isso no tempo de Paulo e Apolo, que dirá se fosse Jesus e João Batista? Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. E aí o João Batista, apesar de ser maior dos homens que já existiu nessa terra, que a Bíblia está dizendo, por favor, pega esse versículo para mim que eu não sei onde está de cor. Acha aí para mim. Apesar de João Batista ser o maior de todos, eu vou começar a fazer o seguinte, eu vou começar a deixar um pastor lá na mídia, para ele acompanhar a ministração e ir entregando para os meninos me ajudarem. Fica mais fácil, Dani. Ficar sentado ali e já ir mandando o menino colocar no telão. Quando você achar aí, já joga aqui, por favor. E se alguém souber primeiro que ele, ajuda o menino ali, coitadinho. Aleluia. Então, se não houve ninguém maior do que o João Batista, e já está no telão agora, isso é benção demais, tá vendo? Olha lá, ó. Não é esse, é do João Batista que eu quero. Isso aí é do Paulo. Eu quero o texto que fala que o João Batista foi o maior dos homens que já chegou aqui nesta terra. Ok. Mateus 11:11, por favor, joga aí no telão. Ok? Em verdade lhes digo, Jesus que está falando, tá, irmãos? É Jesus que está falando isso. Em verdade lhes digo que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas ele fala, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Muito doido isso. É que não dá tempo aqui de eu ficar discursando uma série de coisas que minha cabeça vai viajando. Mas aí você vai ver quem que são os menores para Jesus. Ele vai falar do ministério das crianças. E ele fala que é deles, dos pequeninos, o reino dos céus. E ele fala, ai daquele que fizeram um desses pequeninos pecar, que pequenino tanto fala sobre as crianças, mas fala sobre aquele que também, pequenininho na fé também, é um dos dois, tanto faz. E ele fala que desses pequeninos, as crianças é o reino dos céus. E Jesus está falando que apesar de João Batista o homem João Batista ser o maior do que nasceram entre mulheres, ainda assim, lá na glória, ele é menor até do que uma criança, que é dona do reino. É loucura isso aí, né? Por conta das... Bom, não vou entrar nesse mérito aí, porque senão eu vou ter que ficar aqui discursando. Não é isso que eu quero falar hoje. Deixa na curiosidade aí, outro dia a gente puxa esse assunto. Mas o que eu quero deixar para vocês é o seguinte, que João Batista sendo o maior, nascido entre mulheres, e ungido pelo Espírito Santo, você fala, quando é que o João Batista foi ungido pelo Espírito Santo? Quando Maria cumprimenta Isabel. Quando Maria cumprimenta Isabel, já viu aquela música? Deixa o menino rodar, lembra? Já viu? Lembra dessa música? O menino João Batista, dentro da barriga da sua mãe Isabel, começa a... Está na Bíblia, ele começa a se mexer lá no manto, lá dentro da barriga da Isabel. E pela presença de Jesus no ventre da Maria, só Jesus chegar perto, o João Batista já sentiu o poder. Eu sei que vocês estão com a cara de, tipo, onde vai chegar tudo isso? Mas eu vou repetir de novo, só de Jesus chegar perto, o poder já se manifestou em João. Só que tem um detalhe, para ver se quebra o clima aqui, você também entra no Espírito. O mesmo Jesus que chegou próximo à barriga da Isabel e fez João Batista se mexer, ele chegou aqui antes de você. Ah não, chacoalha o teu irmão e fala, e por que você não está se mexendo? Jesus está aqui. Chacoalha o teu irmão e fala, se mexe aí, irmão. Vai, chacoalha. Fala, Jesus está aqui. Aleluia. Aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar que João Batista então tomou a decisão. Eu estou deduzindo que foi por causa disso.
de não sair fazendo curas por aí. Não significa que ele não curou ninguém, tá, gente? Mas a Bíblia não fez questão de detalhar uma ou outra cura que João Batista fez. Mas o que a Bíblia fez questão de deixar claro sobre o ministério de João? O João profeta e o João que pregava. Vou repetir. O que a Bíblia deixou claro sobre o ministério de João Batista? Que ele profetizava a respeito da vinda do Cordeiro. Então ele ficou o tempo inteiro falando sobre esse que viria. E ele ficou o tempo inteiro pregando, e é onde eu quero chegar. Porque o homem maior que já existiu tomou a decisão de falar sobre uma determinada coisa. E sobre o que João decidiu plantar o seu ministério e falar: meu ministério é esse. É disso que eu vou viver enquanto eu estiver vivo. É disso que eu vou falar enquanto eu estiver vivo. Ele ficou vivo pouco tempo, né? Jesus morreu com 33, mais ou menos. E ele era 6 meses mais velho que Jesus. Ele morreu um pouquinho antes. Ele deve ter morrido com os 32, por aí. Morreu novo, cara. Não sei, né? Ele morreu ali entre os 32, 31 anos, mais ou menos. E ele decidiu: o meu ministério, enquanto eu estiver vivo, vai ser pregar sobre isso. Chuta sobre o que foi. Você acertou a parte A. Gente, vocês não estão lendo a Bíblia? O que João Batista pregava? A irmã já deu spoiler ali. Arrependam-se. Por quê? Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Coloca no telão a voz de João Batista. Você já tinha colocado? Não, isso é de Jesus. Eu quero do João Batista falando. Me segue aí, eu estou falando de João, fião. Esses caras, daqui a um ano, eles vão estar muito fera. O pessoal vai visitar a igreja e vai falar: nossa, eu queria um cara desse no computador na minha igreja. Aí o cara vai falar assim: é porque você não sabe que eu sofri na mão do meu pastor. Mas é isso aí. Abrindo um parênteses aqui, durante muito tempo, eu frequentei igreja, e nas igrejas a gente falava assim: é a menina lá do retroprojetor. Não é? Lembra? É a menina do retroprojetor. É o carinha ali do projetor, o cara da mídia. Não existe na igreja um ministério que seja só o carinha dali, a menina daqui, o carinha do som. Para mim, tudo isso aí são ministérios de Jesus. E quem tiver que estar trabalhando tem que estar apto pela palavra para exercer a sua função. Daqui a pouco eu vou pegar o pessoal do som e vou começar a cobrar versículo bíblico dos caras do som também. E da portaria também. E do cara do estacionamento também. Estou certo ou estou errado? Está todo mundo trabalhando por uma única causa. Está passando alguém descendo do carro. Alguém lá, o cara: eu só estou no estacionamento aqui, irmão. Eu só sou do estacionamento. Aí alguém desce do carro, só que quando o cara desce do carro, ele queria vir para o culto. Mas só que ele veio com uma doença. E ele veio talvez endemoniado. E quando ele desce do carro, ele desliga a chave e já desce. Onde é a igreja? O cara do estacionamento, eles têm que ser apto a colocar as mãos, citar versículos bíblicos se for necessário, expulsar o demônio e curar o enfermo até antes da pessoa chegar aqui dentro do salão. Quantos creem que nossa igreja pode chegar nesse nível? Que a pessoa do estacionamento vai ser a pessoa que vai curar o enfermo. Quantos creem nisso? Imagina o enfermo ser curado ainda lá no carro. E o cara vai pirar, né? Porque ele chegou doente. E aí ele é curado no carro. Ele estava vindo conhecer a igreja. Como é que você acha que essa pessoa vai entrar no culto? Ele já vai entrar por essa porta entrando, cantando, igual o paralítico do Pedro. Pulando, dançando, saltando e dizendo, né? E entrando e glorificando, ninguém conhece a pessoa, vai ver aquela pessoa chorando aqui na frente, dando glória. De onde saiu esse?
E se der o microfone na boca da pessoa, a pessoa vai dizer: eu fui curado lá em cima no estacionamento, o cara do coletinho colocou a mão sobre mim e minha doença foi embora. Eu creio nisso. É assim que tem que ser, irmão. A igreja não é essa aqui, né, de domingo, mas aí, já que reunimos aqui numa concentração de fiéis, de filhos, o culto começa lá da rua e vem até aqui dentro e se espalha. Vocês estão aqui, não? E o João Batista decidiu. Olha, isso aqui é o João Batista, né? Olha o que o João Batista disse. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. O que João Batista fazia? Volta. O que João Batista fazia? Qual foi a decisão dele? Pregar. Então ele tomou a decisão: o que eu vou fazer nessa terra não é sair curando, porque vai vir um aí que vai curar. Daqui a pouco ele vai chegar, né, vai acontecer muita coisa. Então o meu papel é preparar. Ele disse assim: eu vim para preparar o caminho para ele. Sabe o que João Batista estava dizendo? Eu sou o tapete dele. Eu estou falando em que sentido? Porque a gente não tem mania de estender os tapetes para famosos. Viu aquele negócio? Os presidentes chegam, estende o tapete. A noiva vai chegar, estende o tapete da noiva. O João Batista decidiu ser o tapete para Jesus andar. E quando Jesus chegou, o pastor está humilhando João. Não, ele mesmo se auto-humilhou. Ele disse o seguinte, ele falou: eu não sou digno nem de desatar o sapato dele, o cadastro dele. O João Batista disse isso, não é eu. Então eu não estou humilhando o João não, tá, gente? Ele se humilhou na presença do grande rei. Então João Batista, ele veio para ser como se fosse o tapete para que Jesus passasse, e aí realmente Jesus fosse glorificado. Vocês estão aqui? Então escuta, ele apareceu, tomou a decisão, poderia ter feito milagres, sinais, maravilhas, mas ele falou: não, eu vou deixar toda a glória para ele, para Jesus. Então ele veio pregando desde o deserto da Judéia. Próximo. E ele disse o seguinte, essa era a pregação dele, o contexto: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Resumindo, João Batista passou os seus 31 ou 32 anos pregando sobre a vinda do reino. Está claro isso para você até aqui? Agora, se o maior dos homens, o maior, tomou a decisão de só falar disso, de mais nada, arrependimento para entrar no reino, arrependimento para entrar no reino, arrependimento para entrar no reino, eu te pergunto, falar do reino de Deus é importante ou não é? Falar do reino ou descobrir o que isso significa é importante ou não é? Será que tem segredos embutidos dentro da linguagem do reino que eu ainda não descobri? Será? Eu sou crente desde os 14, batizado nas águas, né? Desde os 14 anos. Conheço Jesus desde os 8 anos. Batizei nas águas com 14, então faz muito tempo que eu estou ouvindo sobre Bíblia, Deus, igreja, etc. Pergunta: será que eu já sei tudo sobre o reino? Pergunta. Estou descobrindo agora um monte de coisa. Porque o reino de Deus é tão grande quanto o nosso Deus. Porque para caber ele dentro, se Deus é tão grande, imagina para caber ele lá dentro. Então significa que a minha mente humana, ela só vai descobrir as coisas do reino e o que o reino pode, se for na verdade minha mente humana não vai conseguir. E é por isso que a palavra do Senhor diz que a sabedoria de Deus para os homens é loucura. E a sabedoria que os homens dizem que tem, sabe essas coisas nossas aí que os homens agora acham que estão com tudo, né, os cientistas. Tanto é que a gente está na era da IA, só que a gente está na era da robótica, agora a gente está entrando para o transhumanismo. Não sei se você já leu sobre isso. A ideia do ser humano, IA é pouco, tá? A ideia do ser humano é criar um ser, é refazer um outro ser humano sem precisar de uma mulher.
Eles querem fabricar um outro ser humano. E já está em fase de testes, eu não vou entrar nesse mérito agora. Porque a mente do homem, ele pensa que ele pode ser igual a Deus. Essa foi a filosofia do Satanás. Eu estou falando do anticristo. Essa filosofia de querer ser igual a Deus é coisa do anticristo. Então a gente está nessa época aí do transhumanismo, a gente está entrando para os cientistas, e eles acham que eles são... Aí Deus olha do céu para a inteligência que eles acham que eles têm, e Deus fala, a sabedoria dos homens para Deus é loucura. Mas a sabedoria de Deus para os cientistas que é loucura. Você já deve ter visto vários testemunhos. Vários. Mas dentre os testemunhos que você e eu já ouvimos, alguns deles, eles terminam, sabe como? O médico lendo o exame. Você já deve ter visto um testemunho desse. Que termina o médico lendo o exame e dizendo assim: olha, mãe, eu não sei o que aconteceu. Porque nesse exame, ele estava com um caroço aqui. Mas agora eu estou lendo aqui e não tem mais nada. Quem já viu testemunhos assim? A gente já ouviu muitos. E o médico, ele fica falando, olha, eu não sei, talvez, foi porque o sangue, eu não sei, mas é normal, talvez, porque... E o médico não quer assumir que a doutrina escolar dele, que ele aprendeu na faculdade, não explica por que que aquele tumor saiu dali. E aí a sabedoria de Deus para aquele médico começa a ser loucura, porque se ele for dizer que é milagre, ele vai ter que jogar a ciência dele, entre aspas, no lixo. E diz, entendeu ou não? E eu conheço um médico aqui no Rio Grande do Sul, um dos maiores médicos, na área que ele trabalha. E eu vi um testemunho dele na internet. E tem até uns vídeos mostrando que quando ele vai fazer a cirurgia, ele é um dos maiores da área dele. É alguma área relacionada aqui a essa região do estômago, barriga. Eu não lembro o tema do que ele é especialista, mas é uma coisa que não tem até no mundo. Ele é um dos maiores do mundo e o maior do Brasil. Ele é o maior do Brasil e um dos maiores do planeta, nessa área aqui. Eu não lembro que área que é. E ele mostra ele então, depois que ele viu milagres acontecerem na mesa de cirurgia, ou até antes de chegar na mesa, ele é cristão. Então mostra ele durante a cirurgia, né? Muita gente que trabalha, né? Não sei se você sabe disso, mas é muita gente. A equipe tem 10, 12, 20 dentro de uma sala para atender uma pessoa. E mostra ele então, depois que arruma tudo e tal, tá tudo certo. Aí quando tá tudo certo, ele fala, agora todo mundo está aqui. Ali tem crente, tem ateu, tem tudo ali dentro. E ele faz todo mundo. Aí ele põe a mão sobre o cara que ele vai operar. E ele fala, Senhor, eu sou assim, 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 mas eu sou limitado. Ele fala, eu vou abrir essa pessoa agora, mas talvez que eu abra e não veja nada. Que não tenha mais nada. E ele começa a profetizar. E ele falou que já viu muitas vezes pessoas que ele teve o trabalho de abrir e depois fechar porque não tinha mais nada lá dentro. Porque esse médico, ele saiu do âmbito terra, da ciência humana. E agora ele trabalha com a ciência do céu. Quando ele está fazendo cirurgia, ele não está fazendo cirurgia no reino da terra. Ele é cirurgião do reino de Deus. É duas coisas totalmente diferentes. João Batista então decide fazer o quê? Anunciar o reino de Deus, porque era tão importante. E o reino de Deus, já que eu falei esse tão, não é o reino do Shurek. Porque talvez no reino do Shurek, que é um reino que eu nem vou falar aqui, eu nem sei se eu deveria proclamar essa palavra Shurek. Alguns estudantes dessa área de desenhos animados, etc., falam até que isso é uma palavra de blasfêmia, e eu não vou entrar nesse mérito agora, mas até a pronúncia do nome tem significado. E eles propagam um reino
tão distante. É como se fosse um reino paralelo. O pessoal dos adolescentes que gostam aí dos filmes da Marvel aí, eles falam sobre, como é que chama? O multiverso, que é um reino paralelo ao que você vive aqui, tem um outro paralelo. É um seu eu ao contrário, coisas malucas aí. Só os jovens que sabem do que eu estou falando. E alguns adultos curiosos. Só que o diabo está propagando, escute bem. Eles não estão fazendo isso de graça, colocando no filmezinho, no desenho de graça. Eles estão propagando desde a criança, desde pequenininho, o reino do Naruto, o reino do Avatar, o reino do Shrek, o reino dos Avengers. Por que eles estão fazendo questão de propagar isso em desenho, em filme, em novela, em dorama? Por quê? Por quê? Porque Satanás quer que, desde a imaginação infantil até no adulto, quando se falar do reino de Deus, que é o legítimo e é o único, que é reino de verdade, põe a coisa na sua cabeça: Satanás não reina. O reino das trevas, ele existe enquanto a gente está aqui, e é reino apenas porque Satanás domina alguns que se permitiram dominar. Mas não existe um reino de Satanás. Quem pensa que Satanás vai estar igual no desenho do Pica-Pau? Quantos lembram do desenho do Pica-Pau? Que o Pica-Pau cai lá, chega lá, tem lá um inferno, um Pica-Pau de Satanás lá. Apesar que o outro Pica-Pau daqui da terra já parece o demônio, né? Mas o Pica-Pau desce, e quando ele chega lá, tem um Pica-Pau diabo. Quem já assistiu esse capítulo? E esse Pica-Pau está lá reinando com um cetro lá, um tridente reinando. E todos os desenhos que a gente assiste que tem demônio, existe um demônio-chefe lá embaixo reinando. Isso é tudo balela, irmãos. Você sabe quem é o rei do Lago de Fogo? Sabe quem? Você sabe a quem pertence o Lago de Fogo e o inferno? Você sabe quem é o dono desse lugar? Quem criou? Sabe na mão de quem que está a chave de abrir a porta do inferno e depois fechar para a eternidade? Na mão de Deus. O diabo lá embaixo, ele vai sofrer mais do que todos. Pensa você chegando no inferno. Não pensa não, irmão, está amarrado. Vai que você... O cara viaja pensando no inferno. Pensa você chegando no inferno. E aí pensando, meu Deus, eu vim parar aqui. Aí você chega lá, tem milhões de pessoas lá. Aí todo mundo olha e fala ali, tá ali o cara que prometeu, vendi minha alma para aquele cara, você também, eu também, e você, eu também. Todo mundo vendeu a alma para ele. A gente está aqui por causa dele, que ele mentiu para nós. O que você acha da vida que vai ser desse cara lá no inferno? Vai ser um inferno, irmão. Porque todo mundo que está ali vai atormentar a vida do outro. Meu irmão, eu nem viaja aí na sua cabeça o que você imagina. Porque tem gente que fala, o inferno é aqui na terra. Você não sabe de nada, inocente. Você não sabe de nada, você que pensa que o inferno é aqui. Mas vamos voltar para a palavra. Então o papel de Satanás é pregar um outro reino. E fazer a cabeça das pessoas para quê? Para que quando elas forem um pouquinho mais adultas, jovens, adultos, adolescentes, que você vier falar, olha, reino de Deus. Aí ele fala, tem lá, você está inventando. Tem o reino lá do Avatar, tem o reino lá do Thanos, tem o reino lá do Aranha Reverso, tem o reino lá do não sei o quê. Você está inventando alguma coisa, uma modinha da igreja, esse tal de reino de Deus. E a pessoa não consegue assimilar a grandeza desse reino espiritual. Por quê? Porque ela não vê também. Visivelmente você não está enxergando o reino de Deus aqui, ou está? Visivelmente você não está. E se a gente está falando de algo espiritual que é vindo sobre nós a partir da fé, eu preciso de acreditar neste reino original. Mas só que quando precisa de exercer a fé no reino original, a minha cabeça já está impregnada de um monte de reino fictício, de ficção científica. E aí quando vem falar de um outro reino verdadeiro, mas que eu também não estou enxergando, dá-se a impressão dentro de mim, que sou um mero humano, que aquilo ali também é ficção científica.
Qual a diferença entre o reino do Thanos, que a televisão fala, entre o reino, o multiverso da Marvel? Qual a diferença para esse reino que eu estou falando agora? Eu não estou vendo nenhum dos dois. Como que você prova para mim qual é o verdadeiro, o da Disney ou o seu? Porque eu não estou vendo nenhum aqui agora. É isso que o Satanás está fazendo com os adolescentes e com os jovens. Eu prego para ele desde pequenininho que existem outros reinos. Eu ensinei para ele quando ele era ainda infância. Eu ensinei para ele que como é que é o nome do bruxo lá? Eu ensinei para ele que o Harry Potter tinha também um mundinho à parte. Que ele entrava dentro de um trem e saía no mundo à parte. Um carro, sei lá o que era. Então, desde pequenininho, olha para mim, que é o que eu estou falando, mamães, papais, para você talvez não tenha interesse. Mas se você soubesse que o que eu estou falando é tão sério, você começava a dar uma limada nos seus filhos a respeito do que eles andam assistindo. Então ele passou a vida, a infância dele todinha, vendo o Harry Potter ir para um outro lugar, vendo o Homem-Aranha entrando no portal e indo para um outro lugar, o senhor, lá esqueci o nome do cara, entrando para outro lugar, vendo uma máquina espacial indo para um outro lugar, e aí a gente já vem com os ETs, com os extraterrestres, que agora é o que estão falando, está na moda agora falar de outro planeta. Tá ou não está? Eles já falam isso há dezenas de anos, mas agora o negócio está impregnado. Está falando demais. Aí você fala, isso aí que você está falando, pastor, você está viajando, você está no culto de domingo. Pastor, por favor, me fala da Bíblia, eu quero da Bíblia, não quero saber dessas coisas. Irmão, eu estou te falando das coisas desta terra, para poder te falar das coisas do reino dos céus. Para você, os ETs é coisa de maluco, né? Para você, mas para o meu professor de sociologia da faculdade, que estudou na USP, não era maluquice. Ele falou que não acreditava em nada, não acreditava na Bíblia, não acreditava no Buda, não acreditava no Maomé, ele não acreditava em nada. Ele era um ateu segundo as religiões dessa terra. E a gente falou, mas professor, o cara super inteligente. Mas professor, então o senhor acredita no quê? Em nada? Ele falou, acredito que existe um ser fora dessa terra. Ele acreditava no ET. E está no YouTube, ele teve um encontro com o ET Bilu. Ele virou palhaçada na escola, mas é verdade. O cara acreditava em ET. Ah, seu professor era maluco. E o Elon Musk, o dono da Tesla? Ele é o quê? Maluco? Segundo Deus é, né? Porque a inteligência dessa terra para Deus é loucura. Ele também acredita que vai encontrar outro ser. Igual ele, tem países que acreditam e estão investindo muito, muito dinheiro. Então, irmãos, por que Satanás faz questão de plantar mentiras no cérebro de crianças, faz questão de plantar mentiras nos cérebros de adolescentes e mentiras nos cérebros de adulto, para propagar reinos mentirosos, para fazer propagação de reinos ou cidades ou lugares que não existem, a não ser no meu pensamento? Por que ele faz questão de investir dinheiro? Eu não estou falando de pouco, eu estou falando de bilhões de investimento para provar para uma criança, para um adolescente, para um adulto, que existem outros lugares, ou para provar que não existe. Porque quando eu falo para todo mundo que isso é ficção científica, o que eu estou dizendo? Que alguém inventou, então assiste aí, porque é invenção. Mas quando chegar o verdadeiro, chegar um pastor, você chegar na sua firma, na sua escola e começar a falar sobre um reino. Olha, eu queria falar com você hoje, queria conversar com você. Já ouviu falar no reino de Deus? Não, deixa eu te falar. O reino de Deus é assim, ó. Deixa eu ler aqui para você. Sabe o que aquele adulto vai pensar? Falar, cara, igual esse que você está me falando, eu já assisti muito desenho. Eu já assisti muito filme. É igualzinho isso aí que você está me falando. É igualzinho. Tem um filme que eu assisti. Você acabou de ler para mim aí sobre o Nabucodonosor. Tem um filme que eu assisti lá que até tem o Nabucodonosor. Como é que é aquele filme? Ah, meu Deus do céu. Que o cara faz assim para trás.
Matrix. Tem lá, já vi isso aí no filme, tem a nave chamada Nabucodonosor. Acho que é o nome da nave lá. Tem isso aí que você está me falando. Às vezes a pessoa vai querer te dar uma aula e dizer, você está acreditando em balela. Vocês estão aqui ainda? Agora vamos para o que Jesus quer ensinar para a gente. Jesus está dizendo para nós que existe um reino. O reino. Assim como existe deuses que os homens inventaram, que a gente chama de deuses, mas não existe deuses, por isso que a letra é minúscula, porque são invenções chamadas de deuses, porque na verdade só existe quantos deuses existem no universo? Um Deus. Então todo o resto que eu chamo de deuses é mentira, e não são, não há disputa. Tem gente que pensa que Satanás está disputando com Deus alguma coisa, não existe disputa, irmãos. Satanás não está disputando com Deus porque ele não é. Ele é criado por Deus, ele não é Deus. Então não existe disputa entre outros reinos com o reino de Deus. O reino de Deus, ele é único. Os outros que você já ouviu em desenhos, em frases, em sei lá o que, é tudo imitação do que poderia ser outra coisa, mas não é, porque o reino de Deus é único, o reino de Deus é exclusivo, o reino de Deus ele é eterno, o reino de Deus é puro, o reino de Deus é santo, o reino de Deus está com as portas abertas, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, para ser guiado até este reino. É isso. E o João Batista passou a vida dele inteira dizendo, arrependam-se porque existe um reino. E naquela época era Roma, né, que dominava tudo. Ele falou, gente, isso aqui que vocês estão vendo não é nada disso. Vocês estão olhando para os castelos de Roma, vocês estão olhando aí para o templo que Herodes construiu, porque depois ele reconstruiu o templo de Jerusalém, né? Ficou um monumento lá, de novo. Ele falou, vocês estão olhando para esse templo aí, não é isso. Esse cara não é o dinheiro que ele tem. Vocês estão achando que ele é rei, que o rei é parecido com essa coisa do Império Romano, não tem nada a ver com isso. E o João Batista começa então a falar para eles, arrependam-se que é chegado a vocês algo. O que é chegado a mim? O reino de Deus. Você vê que a cabeça do homem era tão pequenininha, do ser humano, era tão pequenininha, que quando os reis magos, eu não dá tempo de eu falar sobre o Herodes que governava naquele tempo. Herodes é só um título, tá, gente? Não é o nome de uma pessoa, é um título. E não dá para falar do Herodes que estava naquele período governando. O cara era terrível, ele era terrível. Ele era matador, sanguinário, matou a família inteira. Ele era terrível, o cara era terrível, o Herodes daquele momento. Depois teve outros Herodes. Mas o Herodes daquele momento, quando foi anunciado que Jesus ia nascer, ele era terrível, terrível. E quando os magos do Oriente, os estudantes de astrologia, de astronomia, os estudantes de astronomia, que eram três cientistas. Não, astrologia não, peraí, calma aí. A ciência estudada na escola, na faculdade, é astronomia. Astrologia é pecado. Negócio de ler carta, de não sei o que, blá blá blá. Astrologia é pecado. Astronomia é estudar os planetas e as estrelas e etc. Os astros. Os estudantes de astronomia, famosos daquela época, eram 3, e a Bíblia chama de 3 reis magos. Por que chamava eles de magos? Porque parece que é magia, né? Você chegar, por exemplo, para o surfista, e o cara estuda as estrelas, estuda as fases da lua, e fala, olha, vai surfar amanhã, é melhor você ir pegar suas ondas lá essa semana, porque vai vir uma onda grande lá essa semana. E quando o surfista, estou falando surfista porque é da nossa época, tá, irmãos? E quando o surfista chega lá, realmente vem uma onda grande, e eles olhavam para o estudante e falavam, nossa, o cara é um mago, né? O cara é um bruxo, como é que ele sabia que ia vir a onda? Porque ele já tinha estudado e sabia que as fases da lua traziam mudanças climáticas, mudanças enfim. Eu não sou cientista nessa área, né, mas eu já li alguma coisa.
E a Gisele já trabalhou em UTI, como é que chama UTI? Intrui pré-parto, centro de parto, né? A pastora Gisele é da área da saúde, ela já trabalhou em UTI. Se você for perguntar para eles, aqueles que prestam atenção, né? Qual é a maior época que a UTI enche de bebês para ganhar, assim, que tem mais de mamães lá para dar luz? As noites. Quais são as noites que dá mais neném? Que neném mais nasce? Quais? Quando vira a lua. Eu pensei que isso aí era mantra. Eu pensei que isso era coisa da minha avó que acreditava em macumba. Não. Isso aí tem a ver com o centro, tem a ver com a gravidade, irmãos. É lei da física. O neném está aqui querendo descer. Então a física, a pressão atmosférica da lua, blá, 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 acaba empurrando a criança já que ela está pronta. É a pressão atmosférica. E aí quando chega na virada da lua, que muda tudo, se eu fosse cientista eu ia explicar para você em outra linguagem, eu não sei explicar. Então aí empurra a criança para fora, aí você vai ver. Aí o pessoal pensava que eu era profeta, porque eu falava, seu filho vai nascer dia tal. Mas o que eu fazia? Olha as ideias. Vou te dar a minha... Mr. M, revele o seu segredo. Eu perguntava para a mãe, o que o médico disse? Tá para nascer lá no início de janeiro. O que eu fazia? Sacava meu celular. Aí estava lá. Eu ia ver que dia que eram as luas. Aí tinha a lua antes e tinha a lua depois. Aí eu dava um chute, é óbvio, né? Aí eu falava, não, vai nascer na semana antes de dia tal. Eis que tu és profeta. Não, irmão, eu fui só pela ciência ali, mais ou menos. Mamãe, você que está esperando bebê aí, só você fazer assim. Se o médico falar para você, dia 30 de outubro, vai ver lá que lua que tem antes e que lua que tem depois. Vai ser uma dessas duas. Se o médico fez a conta certo, né? Se o médico fez a conta certa e se for parto normal. Porque se for cesárea, não. Mas se for parto normal... Mas vamos para cá de novo. Então, irmãos, a gente falando de reino dos céus e reino de Deus, a gente tem que entender... Eu estava falando do Herodes, que achou que os magos... eles acreditavam nos magos. E aí os magos chegaram e falavam, olha, nós estamos seguindo uma estrela. Já fazem tempos que nós estamos seguindo essa estrela. E nós sabemos que aonde essa estrela parar, ali tem uma profecia sobre essa estrela. E aí chegaram para eles e anunciou, falou, vai nascer um neném, vai nascer um bebê. E sobre as coisas que estão escritas, diz que esse que nascer vai ser rei. Ele vai reinar. E realmente, a profecia não era mentirosa. Porque Jesus ia vir para ser o rei dos reis e senhor dos senhores. Só que o Herodes, maligno, já entendeu que iria chegar para governar, tirar o reino dele. O que o Herodes fez? Mandou matar todas as crianças nascidas naquele período. Tanto é que o José e a Maria teve que, esconder o bebê para não matar. Vocês estão aqui, irmãos? Isso por quê? Porque o Herodes acreditava num reino terrestre. Se o Herodes acreditava nesse reino terrestre e achava que Jesus ia roubar o reino terrestre dele, o que você achava que as pessoas acreditavam? O que você acha que os discípulos acreditavam? Quando o Pedro foi seguir a Jesus, você sabia que o Pedro era um tipo de Che Guevara? Era. O Pedro era de uma seita judaica que achava que para o Messias ia vir, é claro que ele acreditava no Messias, mas que esse Messias ia chegar para acabar com tudo, para arrebentar com tudo. O Pedro, eu esqueci o nome da seita dele, ele era zelote, obrigado, ele era zelote. E os zelotes eram guerrilheiros. Eles eram treinados para ir para cima. Ele estava esperando o seguinte, no dia que Jesus chegar, escuta, no dia que o Messias chegar, no dia que ele dá atacar e falar, vamos, o Pedro já estava até treinado, filho,
para poder entrar em guerra. Quando foram tentar Jesus lá, quando Jesus estava orando, que os soldados chegaram, quem foi que sacou a espada? O guerrilheiro. Vocês estão aqui? A seita do Pedro, mas não é só Pedro, tá? Mas a seita dele e os outros também, achavam que Jesus era para ser rei e substituir Davi. Eles esperavam um rei que ia vir para substituir Davi, que foi o maior rei para eles que existiu. E o rei ia chegar, ia substituir Davi, e eles iam voltar a reinar no planeta. Eu não sou antissemita, pelo contrário, eu oro por Jerusalém, tá? Eu oro por Jerusalém, abençoo aquele país, abençoo também os seus descendentes. Eu abençoo. Mas é um fato que, por eles, até hoje, estarem esperando esse Messias que ainda não veio, e por eles esperarem esse Messias, achando que ele vai fazer com que Jerusalém seja, de novo, aquela terra que vai dominar o mundo, eles são cheios de querer ser. Desculpa te falar isso, mas o problema dos judeus, muito que eles arrumam com os vizinhos, é porque eles são cheios de querer. Eles se acham superiores. Você nunca viu falar disso, né? Mas eles são nariz empinado. Eles são povo escolhido de Deus? São. Deus escolheu eles como geração bendita? Sim. Deus escolheu eles para que Jesus nascesse da geração judaica? Sim. Eles têm uma promessa de salvação de Deus também? Sim. E hoje, como é que eles são? Um povo que acha que quando o Messias vier, eles vão ser o dono do mundo. Eles vão dominar o mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E por isso os vizinhos se incomodam com a atitude que eles possuem. Os vizinhos se incomodam e os vizinhos querem matar. Os vizinhos querem matar. E até quem não conhece os judeus quer matar eles, os antissemitas. Por quê? Porque acham que eles são cheios de querer ser. Em certo sentido, eles têm razão para isso, né? Porque realmente eles são as pessoas prometidas. E por que essa briga, essa violência toda com eles, com os outros? Por que essa violência toda? Porque tanto eles, escute bem, tanto eles, os judeus, quanto todos os restos que são contra eles, ambos acham que os reinos estão aqui. Aonde que é o reino? Aqui. E não é, irmãos. O reino de Deus é eterno. Só que mesmo o reino de Deus ser eterno, o João Batista pregava: é chegado a vós o reino de Deus. Como assim? Não é para esperar um rei aqui. Mas ele está falando que existe um outro reino. É eterno. Se eu aceitar Jesus, eu sou filho do rei. Tá, legal. O reino é eterno, legal. Ok. Mas espera aí, eu tenho 52 anos. Se eu viver bem, se Deus abençoar, eu vou viver até 102. Mais do que isso eu não quero não, vou estar muito velhinho, eu não quero. Eu quero, tá bom. 92, 102, tá bom. Então eu tenho ainda 40 anos pela frente. Mas espera aí. Aceitar Jesus agora. Eu estou com uma doença na perna. O médico condenou minha coluna. A diabetes chegou. Meu cabelo está caindo. Eu investi ali, perdi o meu investimento. Nem dá para trabalhar porque ninguém me aceita mais no emprego. $40 anos nessa vida? Ah, mas vai ter a vida eterna. Mas aqui já está parecendo uma eternidade.
Eu queria tanto uma vida melhor, por isso que eu vim seguir Jesus. Mas diz que eu tenho que esperar o reino de Deus. Falta 40 anos ainda. Eu vou ter que ficar 40 anos. E o médico já me condenou, falou que esse câncer que eu tenho só vou durar mais 2. Ah, mas tá bom, né? Vou ter câncer, mas tá bom ficar feliz, né? Afinal de contas, eu tenho eternidade pela frente. Mas meu filho ainda é pequeno, eu queria tanto ver ele estudar. Não queria morrer agora. Ainda bem que meu problema não é tão sério. O médico falou que só vai cair meu braço. Estou com a gangrena aqui. Mas ele falou que se eu cortar eu vou ficar sem braço. Mas graças a Deus, né? Daqui a 40 anos eu vou para a eternidade. Estou devendo tudo, Carlos, tudo. Eu perdi um emprego aí. E aí o que eu tinha, eu fui pagando as dívidas, paguei aqui, paguei ali. Mas sabe que as coisas não param, né? Água, luz, internet, sei o quê, bababá. Estava com a minha filha na faculdade. E agora zerou as contas, fiz empréstimo no banco, estou devendo. E agora, você acha que arruma emprego com 50 anos? Não arruma. Estou devendo, estou quase tirando meu filho da escola, não tenho serviço. Eu estou comendo arroz e feijão porque minha mulher arrumou um serviço para... E olha, coitada da minha mulher, cara. Ela já está com dor nas costas, dor na coluna, com bico de papagaio, bico de arara, bico de tucano. E ela já teve que sair para trabalhar de faxineira. E graças a Deus, porque é esse dinheirinho surrado que é o que nós estamos comendo. Mas tudo bem, Carlos. Eu sou crente. E daqui a 40 anos, quando eu morrer, o reino de Deus vai chegar. Aleluia. Glória a Deus, porque a vida não é sua. Queria ver você estar na minha pele. Dessa pessoa que está sofrendo, que está com doença, que está devendo, que está com problema familiar, que está com casamento destruído, que está com uma série de coisas. Eu queria ver você falar para a cara dessa pessoa: espera mais 30 anos até você morrer que vai resolver sua vida. Eu queria ver você na pele dessa pessoa. Então, quando o João Batista disse: é chegado a vós o reino de Deus, ele não estava pregando para dali a 40, 50, 60 anos quando você morrer. Quando Jesus disse: é chegado a vós o reino de Deus, Jesus não estava dizendo: olha, eu vou passar a eternidade com você, então assim que você morrer, você vai estar lá comigo. Não, Jesus estava dizendo o seguinte: é chegado a vós o reino de Deus. E eu descobri algo que eu estava assistindo esses dias. Eu estava assistindo, eu já falei para você que eu gosto de documentário. E eu estava assistindo o documentário sobre os aviões da presidência dos Estados Unidos. Força Aérea 1. Já viu falar desse avião? É o avião que anda o presidente dos Estados Unidos, no Força Aérea 1. E eles estavam falando do último agora que foi mandado fazer, que não dá nem para me ficar te explicando aqui o tamanho do negócio. São 2 andares, tem tudo, tem apartamento, tem sala de reunião, tem tudo que você imaginar lá dentro. Tem 2 cozinhas. O avião é muito doido. Só que eles fazem um para o presidente andar. Na verdade, eles fazem 2 iguais, um igual ao outro. Eles fazem 2, porque para que nunca ninguém saiba em qual que o presidente entrou. Então, quando sai para ir daqui para outro país, saem 2 aviões. Então, se alguém quiser fazer algum atentado, vai ter que fazer nos 2. Se é já difícil fazer em um, imagina conseguir fazer em 2 aviões ao mesmo tempo. Então, eles saem 2 aviões, eles nunca sabem em qual dos 2 o presidente está dentro. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que o avião que o presidente está dentro, fora tudo que ele tem lá, quando ele, antes de ele ir com o avião dele, vai outros aviões desses gigantescos e levam dentro tudo o que ele precisa. Leva a água que ele vai beber, as comidas que ele vai comer. Ele não come nada fora do seu país. Tudo que ele vai comer tem que ser investigado. E eles levam também dentro dos aviões as limusines, os carros que eles vão andar do aeroporto até os hotéis, até
onde eles têm que ir. Eles levam os carros, eles levam as motos. Para o presidente dos Estados Unidos, em certo sentido, eles levam os Estados Unidos dentro dos aviões. Literalmente. Onde o presidente dos Estados Unidos chegar, para ele não vai fazer diferença. Porque quando ele chegar na terra que ele chegar, tudo que está ali naquela terra é tudo que o país dele oferece para ele. Ele confia na comida, ele confia no soldado, ele confia nos carros, ele confia no avião, ele confia em tudo, porque tudo saiu da onde? Do país de origem. Diga, o país de origem. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: você é herdeiro do Rei do Universo. Diga, por que você acha que você vai ter que viver nesta terra com as coisas que esta terra te oferece? Diga, se você está de passagem nesta terra, diga, o reino de Deus é chegado. Diga, a comitiva do reino de Deus. Diga, os anjos que trabalham ao seu favor. Diga, porque a Bíblia diz que os anjos são ministros, trabalham para servir os filhos do rei. Diga, ou seja, tudo que está no céu, que é o teu reino legítimo, Deus manda os anjos trazer em comitiva do céu tudo que você precisa para usar em um lugar aonde você é um estrangeiro. Diga, você pode ser um estrangeiro nessa terra. Diga, mas a sua comida, a sua bebida, a sua família, a sua saúde, os seus médicos, a cura da sua doença, um remédio, tudo que você precisar. Diga, até as suas emoções. Diga, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor, que está no céu, diga, a mesma alegria do céu, ela também vem na comitiva. Diga aí, até a alegria do céu, a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, olha para mim, nós estamos sim pisando nessa terra. Eu vou ficar aqui mais uns 40, mas eu vou dizer para você, eu decidi, cadê o Giló, cadê o Admilson, tá aí não? Ele que gosta que eu falo, cadê ele? Ah, tá aí não? Ok, eu falo sempre para ele, falo assim, ó, se for Alain, eu decidi que eu não viverei mais a minha vida nesta terra pensando sobre como eu sou, comparando a minha vida igual às outras pessoas. Eu vou viver a minha vida comparando a minha vida com o reino dos céus. Então o que Jesus tinha, eu quero ter. Repito, se eu não tenho ainda, porque você pode olhar para mim e falar, você não tem isso ainda. E realmente, tem um monte de coisa que eu não tenho ainda, porque eu estou exercendo a minha fé para ter. Lembra que eu falei? Eu vou ensinar vocês nessas semanas, para que vocês desenvolvam a busca por toda a sua herança. Por exemplo, me mostra na Bíblia o momento que Jesus ficou doente. Me mostra. Me mostra na Bíblia Jesus doente. Me mostra na Bíblia João Batista doente. Se Jesus não ficou doente, eu também tenho o direito de querer não ficar doente. Pastor, mas me prova na Bíblia. Vamos lá para a Bíblia, abre sua Bíblia aí. Salmo 105, versículo 37. (105, 37). Então Deus fez sair o seu povo. Ele fez sair com o quê?
Peraí, tira um pouquinho o versículo, deixa preta a tela. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. É fato que a própria Bíblia diz que o Velho Testamento, as coisas que aconteceram no Velho, são sombras das coisas que viriam a acontecer na Nova Aliança. Ou seja, tudo que aconteceu lá vai acontecer aqui, mas de uma maneira muito mais clara, muito mais nítida. Quando eu olho para uma sombra na parede, aqui não dá para ver, né, que está tudo escuro. Mas quando eu olho para a minha sombra, eu vejo uma silhueta. Sim, dá para perceber que é um homem. Eu consigo ver que eu sou homem até na sombra. Então dá para ver que é um homem, dá para ver que ele é esbelto. Ele não deve ser tão alto porque a sombra dele encurtou ali, parou ali. Mas dá para me ver mais ou menos como deve ser essa. Mas não dá para ter noção de como é o rosto. Não dá para ter noção de que cor que ele é. Não dá para ter noção dos traços. É apenas uma sombra. Agora, se a sombra está dizendo alguma coisa, imagina quando vir a luz. Se só pela sombra eu estou vendo que esse cara é bonitão, imagina pessoalmente. Obrigado, amor. Pelo menos um, acha, tá bom. E se o Velho Testamento é uma sombra, e quando vier a luz? Agora vamos olhar para o Velho, porque a Bíblia diz que quando Deus tirou o povo lá do Egito, eles estavam em escravidão. O Egito é como se fosse a morte, Egito é como se fosse escravidão, inferno, dá o nome que você quiser, treva. E Deus tira o povo das trevas e agora vai levar o pessoal para a luz, como está aí no Novo Testamento. Ele nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Então o Deus tira o povo do Egito através do Moisés, que era um tipo de Messias, Salvador, que ia tirar o pessoal de lá e guiar o povo até o lugar da libertação, até a terra prometida. Certo? Toda essa história foi uma sombra para simbolizar o quê? O Jesus que havia de vir e ia livrar o povo. Sim ou não? Aí chega lá, eu vou te mostrar a sombra então. Olha a sombra. Coloca o versículo para mim. Ei, aqui ó, versículo. Então Deus fez sair o seu povo. Saiu com o quê? Prata e ouro. E entre as suas tribos. Não, eu não queria essa, eu queria outra versão. Coloca outra para mim. Não é essa, coloca qualquer outra. Vamos ver, até a gente achar o que eu quero. Só joga uma versão aí. Não havia... Não, você colocou a mesma. Coloca outra. Coloca a revista corrigida. Olha lá. E entre as suas tribos não houve... Não houve o quê? Sabe quantas pessoas saíram, irmãos, do Egito? Cada um chuta um número, mas mais ou menos. Entre 3 milhões. Alguns chutam até 5 milhões. Mas vamos chutar aí uns 3 milhões e meio. 3 milhões de pessoas entre adultos, jovens, adolescentes e crianças. Leia de novo, a partir da vírgula aqui. 1, 2, 3. E... Não. Junto. 1, 2, 3. Agora presta atenção. Se isso aconteceu com a sombra, o que vai acontecer quando vier a luz? Pastor, eu entendi, mas não é isso que eu estou vendo. Porque a gente está na igreja, um monte de gente doente. Eu nunca vi um caroço explodir na minha frente. Eu nunca vi uma perna de ninguém crescer. Eu nunca vi isso, eu nunca vi aquilo e eu nunca vi nada. Eu nunca vi nem comi, eu só ouvi falar. Sabe por que a gente aqui não está vendo? A gente não está vendo porque a gente não leu. Porque Jesus veio para ensinar primeiro.
O João Batista ensinou primeiro, Jesus ensinou primeiro, então a gente não está ensinando sobre isso. Primeiro, número 1, não estamos ensinando sobre isso. Número 2, os próprios que deveriam ensinar, não estão ensinando porque não creem, e eu estou dizendo isso a nível Brasil. Mas aqueles que creem, que acreditam e estão ensinando, mesmo dentro do Brasil, está acontecendo coisas que não está aparecendo na mídia. Deus já está fazendo, mas não está saindo na mídia. Na mídia está saindo grandes pregações, revelações e palavras assim bonitas, coach para tudo que é lado, palavra que eu nunca vou conseguir reproduzir. O pessoal está recheado de palavra, mas a pessoa não está precisando é de cura. As pessoas estão precisando ser curadas na alma, na mente. As pessoas estão precisando ser curadas na família, nas emoções. O pessoal está precisando de cura, mas não está acontecendo. Não está acontecendo por quê? Porque não estão anunciando o reino de Deus. Teve um homem que morreu um tempo atrás aí, famoso, Myles Munroe. A vida desse homem, ele passou a vida inteira como João Batista pregando sobre o reino de Deus. Se você entrar na internet e digitar sobre ele, você vai ouvir até hoje, tem centenas e centenas de pregações sobre reino de Deus, a coisa mais linda, pastor Daniel. Convido cada um de vocês a assistir pregações do Myles Munroe. Ele morreu numa queda de avião, que foi pré-anunciada, ele mesmo já falou que ele anunciou, o dia dele estava chegando. Escute bem. E por que eu estou falando disso aqui, pastor Alan? Por que você está falando? Porque eu falei para vocês que eu voltei da África com uma nova unção. Ou pelo menos uma unção renovada. Talvez não seja nova, mas seja renovada, ativada. E o que eu vi na África, o que a gente está vendo que Deus está fazendo naquele lugar, e não é só lá, em todos os lugares aonde as pessoas buscaram. O reino de Deus sendo manifesto, não só através de curas, mas também através do ouro e da prata, porque não é uma coisa só, irmãos. Porque aqui o que acontece no Brasil? Hoje a gente está na época do ouro e da prata, na verdade já está passando essa época. O Brasil deu uma alavancada, a igreja deu uma alavancada, tipo assim, descobrimos a mina, né? E as igrejas começaram a pregar sobre ouro e prata. E o evangelho da prosperidade veio assim, e até virou anomalia, né? Virou uma coisa que virou anomalia. Mas não é porque virou anomalia que é mentira, tá? Algumas coisas. Porque a igreja de Jesus não sabia viver. A igreja, sabe qual era o linguajar da igreja de Jesus na terra? Sabe qual que era no Brasil? No Brasil? Quanto mais pobre é crente de verdade. Quanto mais você passar necessidade, aí você é crente de verdade. Por quê? Por que era essa linguagem? Porque olhava para a irmãzinha, pobre, favelada, sem nada, miserável no sentido genérico da coisa, mas crente indo para a igreja, passando fome. Aí as pessoas olhavam e falavam: eu conheço uma crente de verdade, a irmã fulana de tal, não tem nada, mas é fiel a Deus, perdeu tudo. Perdeu o marido, perdeu os filhos para droga, mas é fiel, não abandona. E as pessoas davam glória a Deus, por causa da pobreza, da miséria da irmã. A irmã era rica sim, em poder do Espírito Santo, rica sim, em outras coisas que o reino podia dar. Mas nessa área do ouro e da prata, ninguém tinha ensinado para a irmã, do mesmo jeito que a senhora é poderosa nas suas orações, do mesmo jeito que a senhora é poderosa quando a senhora ora, a senhora também pode exercer isso no reino de Deus e também ter direito ao teu ouro, irmã. Você tem direito a ouro e prata, irmã, porque a senhora é filha. Ninguém falou isso para essa irmã, entendeu não? E os outros aplaudiam a pobreza da irmã. E a igreja viveu durante muitos anos. Aí a igreja foi revelada, começou a pregar sobre o contrário. E quando a igreja descobriu sobre o reino de Deus tem ouro e prata para dar de verdade, virou anomalia. A igreja do Brasil começou a buscar só ouro e prata, ouro e prata, ouro e prata, e virou anomalia do que a gente conhece como teologia da prosperidade hoje. Anomalia. Saiu do 8 e foi para o 80. Vocês estão aqui ainda não? Tem gente que já está no terceiro céu dormindo. Tudo bem, vai lá e sonha com tudo isso que eu estou te falando. Enquanto eu vou falando, vai imaginando o reino de Deus nos seus sonhos aí. Mas o que eu estou dizendo é, o que Deus está querendo, irmãos, não é a gente viver no 880, o que Deus está querendo trazer para nós é a revelação do que tem que ser.
E o reino de Deus, então a igreja brasileira voltou o olho para o ouro e a prata. Pegaram a primeira parte desse versículo, ok. Mas e a segunda parte? A igreja do Brasil, estou pregando exclusivamente aqui agora para a igreja brasileira. A igreja brasileira esqueceu da segunda parte. Você entra nas igrejas e você não vê mais milagres brasileiros. Cadê os milagres, irmão? Já que está tanto programa de internet, todo domingo tem um monte de culto na internet. Verdade ou mentira? Todas as igrejas têm culto na internet, no YouTube. Mas quais cultos que você clica lá no YouTube, que mostra lá? Era para ter toda semana, em todas as igrejas. Todas as semanas, em todas as igrejas. Era para ter pessoas sendo curadas e levantadas, e doentes levantando, acamados, paralíticos. Toda semana era para estar no YouTube de todas as igrejas. E por que não está? Pergunta, por que não está? Pergunta mais uma vez que eu não ouvi direito. Por que não se está pregando sobre o reino de Deus? E se estão falando sobre o reino, estão falando só isso aqui, ó. Mas em nome de Jesus, o que eu quero fazer nessas semanas é expandir sua memória para o reino, para que a sua mente abra assim, ó. E que você saiba que você é um príncipe, uma princesa de Deus, herdeiro e cordeiro deste reino. Pode levantar sua mão, pode levantar. Para que o Senhor saiba, para que você saiba, eu quero abrir sua mente, o Espírito Santo vai abrir sua cabeça, a seu coração, para que você saiba que você é herdeiro e cordeiro. Mas herdeiro e cordeiro do quê? De dinheiro? Sim, também, mas ser herdeiro e cordeiro de saúde. Vou repetir, você é herdeiro e cordeiro de saúde. Você é herdeiro e cordeiro de saúde. Ontem eu passei, para você ver como é que o nosso corpo é frágil. Como o nosso corpo é frágil. Passei o dia ontem com o meu olho ardendo. A princípio eu achei que eu estava com alguma coisa no olho, porque minha lágrima estava ardendo. A lágrima ardida. E aí foi, aquilo incomodando o dia todinho. Quando foi à noite eu pedi para minha esposa arrumar um colírio. Coloquei o colírio, quando botou o colírio, que a água entrou lá para dentro, aí eu senti alguma coisa, eu pensei, não é só a lágrima. Tem alguma coisa no meu olho. Fala para mim o dia todo. Só de noite eu lembrei de colocar a mão e falar: Espírito Santo, não sei o que tem nesse olho, tira, limpa. Estou pregando aqui para vocês sem nada no olho. Mais de 12 horas. Mais de 12 horas sem chamar a existência do reino, sem tomar posse do direito que eu tinha. Eu tinha o direito de ter colocado a mão no olho de dia, de manhã, logo na hora, mas eu não fiz. Eu abri mão do direito, perdi um dia inteiro, incomodado, chateado, que eu fiquei ali com o olho ardendo, aquela coisa horrível. Só quem já sentiu essas coisas no olho, parece que tinha uma pedra dentro do olho. Então, irmãos, o problema não está com Deus, o problema não está no reino de Deus, o problema não está na palavra, o problema é que nós não estamos acessando o conhecimento que Deus nos deu através do reino. E para não terminar só com o meu discurso, eu quero ler para você, eu já li para você Mateus 4. Eu quero só que você saiba o seguinte, o tema que a gente está ministrando está em Mateus 6,33, ok? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas, se você vir lendo a Bíblia, desde o Mateus 4 até no ministério de João, desde o ministério de João até quando entra o ministério de Jesus, entra o ministério de João falando, né, no Mateus 4:17, o João dizendo: arrependam-se porque está próximo o reino de Deus. Aí depois, no mesmo texto ainda, Mateus 4, está dizendo que Jesus também veio ensinando. Eu já li para você aqui, Mateus 4 também, 23, diz que Jesus vem ensinando e pregando o evangelho do reino de Deus e curando todo tipo de doença e enfermidade que havia do povo. E aí a Bíblia continua falando, e Mateus 6, no versículo 10, Jesus, os discípulos falam: ensina-nos a orar, e Jesus começa a ensinar eles a orar. Escute, irmãos. Quando Jesus começa a ensinar eles a orar, e todo mundo já fez essa oração, mesmo quando você era católico, você orou.
Só que você não sabia que você estava orando. E você orou e dizia assim, ó, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele está reconhecendo que existe um reino no céu, existe um rei que é Pai. Olha cá. Existe um reino, e existe um rei, mas que esse rei é Pai. E Jesus não ensinou a chamar Deus de Senhor. Tem gente que fica orando, dizendo, Jeová, Jireh, Jeová, Senhor, e começa a tentar usar umas palavras difíceis para falar com Deus. Não que você não possa, né, exaltar os atributos de Deus. Não que você não possa fazer isso. Mas Jesus foi tão simples ao dizer, quando você for orar, diga, Pai. Quando a filha do presidente dos Estados Unidos, o filho, tinha um filme, até tem um filme, falei da filha porque tem um filme chamado A Filha do Presidente. Quando ela entra dentro tá lá na casa, né, no palácio, na Casa Branca. Quando a filha pequena entra dentro do escritório lá onde recebe os outros governadores e tanta gente importante, e ela entra na porta do presidente dos Estados Unidos, você acha que ela entra lá dizendo, excelente, menina pequena, excelentíssimo presidente dos Estados Unidos da América, você acha que é assim que a filha entra? Que quando ela entra na sala, o que ela diz? E naquele filme teve um que tentou atrapalhar a criança, né? Falou, olha, seu pai está ocupado agora, né? No filme lá, seu pai está ocupado agora, né? Tipo assim, vem depois. Quando ele viu, ele falou, a minha filha tem direito de entrar aqui a hora que ela quiser, não importa o que eu esteja fazendo. Você acha como que é o seu Deus? Você nem falou, você podia, eu acho que meu Deus é meu pai. E Jesus ensina eles dizendo, Pai nosso, ô papai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. E logo na sequência, na primeira palavra, depois de dizer que eu estou conversando com meu pai, o que Jesus ensina? O que ele ensina, irmãos? O que ele ensina, irmãos? Em outra versão diz assim na terra como no céu. Por quê? Porque o que acontece lá tem que acontecer aqui. Você não está entendendo? Irmão, se você for revelado sobre esse negócio, meu Deus, se você está me olhando com a cara de nada, que dá até agonia. Acho que eu vou pregar de costa. Se você entender, não precisa nem olhar para mim, ouça a minha voz. Se você vê o que está embutido aqui, você sairia desse culto diferente hoje. Porque eu estou dizendo para você, que do mesmo jeito que encheram o avião lá do presidente, para levar para qualquer nação do planeta, levaram comida, levaram carro, levaram moto, levaram tudo que ele precisa, roupa, levaram empregados. Do mesmo jeito o céu manda de lá para te servir aqui. Do mesmo jeito que é no céu, é na terra. E se no céu não tem doença, aqui também não tem que ter doença. Espírito Santo, dá para eles entendimento. O que eu não consigo nas minhas palavras, Espírito Santo, entra agora. Que essa palavra não seja perdida para muitos aqui. Revela para os teus filhos. A Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Eu já estou chegando ao final. Romanos capítulo 10. E versículo 9. A palavra diz assim: se com a tua boca confessar, repito, se com a tua boca confessar
que Jesus como Senhor, e no seu coração você crê que Deus ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Agora presta atenção, eu vou aumentar um pouco sua cabeça. A palavra grega salvo significa sozo. O sozo significa, nas traduções do Novo Testamento, ela tem duplo sentido, preste atenção. Nesse versículo, se crê com tua boca, confessar Jesus como Senhor da sua vida, em seu coração crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa palavra é será sozo. O que é sozo? O duplo sentido é ser salvo e ser sarado. Então uma vez salvo, presta atenção, eu não sou apenas salvo para daqui a 40 anos, quando eu morrer, eu vou tomar posse da minha herança que está lá na eternidade. Não, a eternidade já está aqui agora. E quando eu levantei a minha mão e aceitei Jesus, o meu relógio foi zerado, o cronômetro da minha vida foi zerada, eu morri para a velha criatura, zerou o cronômetro, eu nasci de novo para uma nova criatura, e começou a contar a partir de agora, os dias da minha vida, e quando começa a contar, agora eu sou salvo, e a partir deste zeramento do cronômetro, eu tenho que andar também sarado. Sarado do que? De tudo que abala o meu corpo físico, o meu corpo emocional e o meu corpo espiritual. Então, se eu fosse você, eu levantava suas mãos, porque Deus está te dizendo que no dia que você abriu a sua boca e disse: Senhor, eu confesso que eu era um pecador e eu andava como tal, agora eu morro para a velha criatura e eu entrego a minha vida para o Senhor. Quando você confessa com os seus lábios, escute isso, quando você confessa com os seus lábios, o teu cronômetro da tua vida zerou, você começa uma nova vida. Sim, agora você é salvo, aleluia. Mas esqueceram de te falar que junto com a salvação também veio a cura para todas as doenças, todas as enfermidades. Está aqui. Levante as suas mãos, fica de pé. Levante as suas mãos.